ele aqui falava, ele falava do ministério da ressurreição. Verso 2 diz assim: por ele também sois vós, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então, apóstolo Paulo vem dizer que nós devemos crermos de todo o coração, de todo o sentimento e de toda a alma nisto que é justamente a morte de Jesus e também a sua ressurreição. Versículo 3 diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi de Cristo, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, antes de Jesus morrer, ele morreu porque já tinha sido predeterminado no céu, e também ele morreu, já estava previsto nas Escrituras, já estava as profecias. Então a gente percebe como o quadro da Páscoa, ele é lindo, ele é profundo, e e aqui Paulo, ele falando para a igreja de Corinto, ele falando ali contundentemente, e alguns divergindo da sua ideia, apóstolo Paulo, ele traz uma menção do versículo 5 a versículo 11, ele traz algo muito importante. Quando ele falava, ele trazia uma analogia, mas porém uma verdade para a igreja de Coríntios e também para a igreja de hoje, porque nós como pastores, nós às vezes escutamos, algumas pessoas chegam e falam assim: pastor, o senhor acha que Jesus vai vir mesmo? Como é que foi esse negócio de ressurreição? Como é que é? Porque depois de morto, como é que é? E alguns até dizem assim: mas vem cá, a Bíblia diz que ele foi o primeiro a ressuscitar, mas... E as pessoas são muito confusas sobre essa parte. Eu quero que você saia daqui hoje convicto de que a ressurreição de Cristo é real, e que a ressurreição da igreja, ela é real. Há algo tremendo nos esperando no céu. Eu quero te dizer aqui hoje que não há purgatório, não há espera. A pessoa que falece hoje, se ele tiver salvo, ele já entra na glória, ele já desfruta da glória. O que morreu ontem, salvo em Jesus, ele já está desfrutando das delícias do céu, ele já desfruta. Isto é automático, irmãos, isto é automático. Então, por quê? Porque o espírito volta a Deus, mas a alma não. A alma, ela desfruta. Então, aí é uma mensagem de tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. Vamos continuar aqui então. Então, veja bem, o apóstolo Paulo estava dizendo para ele que Jesus Cristo, ele tinha aparecido para Cefas, ou seja, para Paulo, e que Jesus Cristo tinha aparecido depois para os 12, e que Jesus Cristo tinha aparecido para as mulheres, e que Jesus Cristo tinha aparecido também para mais de 500. Ele estava ali explicando. Irmãos, imagina se nesta altura desse momento que Paulo falava aquilo ali, se alguém desfila com o corpo de Jesus, dizendo: não, ele morreu, aqui o corpo dele, ele não ressuscitou. Quer dizer, o que estaríamos fazendo aqui hoje? Mas o corpo de Jesus, né, realmente ele foi transformado. Alguns escritores, há livros que dizem que Jesus Cristo simplesmente ele teve um desmaio lá na cruz e depois ele acordou. Então veja bem como pessoas tendem a deturpar tão profundamente a imagem da salvação, a mensagem da cruz e a mensagem da alegria, a mensagem das boas novas, que é a Páscoa. A Páscoa simboliza para nós cristãos única e justamente a ressurreição de Jesus. Você tem a oportunidade de glorificar a Deus. Então, do verso 5 ao verso 11, fala justamente isso. Agora, no versículo 12, quando Paulo estava explicando, ele diz assim: ora, se é corrente
ou coerente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos? Como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então, o apóstolo Paulo, ele estava aqui, o momento que ele, de muita importância, um momento clássico aqui dentro desses versículos, quando ele trata da ressurreição. Quando Paulo estava tratando da ressurreição de Cristo, ele vira e fala, olha, tem um negócio aqui, tem um pacote aqui. Tem um pacote aqui. Se você crê na ressurreição da alma e não crê na ressurreição do corpo, então você está em confusão. O detalhe é o seguinte, ou você aceita o pacote todo, ou você despreza o pacote todo. Porque o que está escrito é o seguinte, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não é ressurreição de mortos? Então, o que se discutia naquela época era a questão da ressurreição do corpo, porque a própria igreja primitiva, alguns cristãos, eles criam o seguinte, que a pessoa morreu, o corpo morreu. Irmãos, nós temos um corpo que ele é eterno. Nós temos um corpo que ele é eterno, porém, ele só será transformado, amém? Ele será transformado. Então, a gente começa a ver que ele trata aqui da ressurreição. No verso 14 ele diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Veja bem, irmão, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, o que é que nós estaríamos fazendo aqui? O que é que estariam fazendo essas pessoas que foram salvas, essas pessoas que foram libertas, essas pessoas, todas que creem, esses missionários, pastores, os grupos de louvores que adoram o Senhor, que falam em morte de cruz, que falam em ressurreição? Então era isto que o apóstolo Paulo estava colocando para a igreja, é isto que ele estava dizendo, né? E o que estamos nós fazendo aqui? Mas aqui tem outra coisa, no verso 14, e se ele também não ressuscitou, é vã a nossa fé. Quer dizer, a nossa fé, nós vamos crer em quê? Nós vamos imaginar que aconteceu o quê? Se ele não ressuscitou. Então ele combatia contra a própria igreja, contra o povo de Coríntios, e contra também ali, os epicureus, e que eles tentavam trazer algumas coisas incomuns para dentro da igreja, e a igreja sofria, porque a igreja não tinha resposta. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a igreja falta muito conhecimento, e o meu e o seu conhecimento, ele vem da Bíblia. Enquanto você menos lê, menos conhecimento de Deus você tem. Enquanto eu menos lê, menos conhecimento da graça de Deus eu estou possuindo sobre a minha vida. Então, veja bem, e aí nós somos levados por qualquer ventos de doutrinas, aí nós somos levados em qualquer situação. Aí o versículo 15 vem e fala assim, ele fala sobre os falsos testemunhos de Deus, ele fala sobre os que foram, diz assim, e somos todos por falsas. Quer dizer, o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, se isso não é verdade, nós somos todos falsos. Os apóstolos são os mais falsários que já pisaram sobre a terra. Nós somos tudo falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, e é certo que os mortos não ressuscitam. Então, Paulo estava dizendo para ele, olha, se nós pregamos uma coisa que não é real, entendeu? Então alguma coisa não está normal. Nós somos todos falsários, nós somos todos mentirosos. Nós estamos pregando uma coisa que não é verdade. Então o apóstolo Paulo estava ali trazendo uma doutrina, trazendo uma palavra de conforto, trazendo algo sobre a igreja, e nós precisamos também de receber, tudo isso ao nosso coração. E aqui a quarta parte, o versículo 17, diz assim, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé,
e ainda permaneceis nos vossos pecados. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, a questão é o seguinte, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vão o que cremos, o que cantamos, o que pregamos, o que falamos por os outros, nós deixamos de desfrutar, né, o cálice de prazer do mundo, e estamos seguindo aqui alguma coisa que é falha. Então o apóstolo Paulo estava dizendo tudo isso e estava dizendo também, então até esses pecados que nós achamos que foi perdoados, nós estamos enganados, eles não foram perdoados, coisa nenhuma. Nós temos muito mais pecados do que nós imaginamos, porque às vezes, irmão, nós começamos a descontar aqueles pecados que a gente pede perdão, não é isso? Você começa a jogar ele para o lado do zero à esquerda, né? Então o apóstolo Paulo estava dizendo, não, aqueles pecados também estão na sua conta, aqueles pecados também estão nas nossas contas. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para eles aqui no verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então o versículo 17 diz assim, o verso 18, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Então ele estava dizendo sobre aqueles que dormiram em Cristo, né? Sobre aqueles que muitas das vezes que a igreja celebra, fulano dormiu no Senhor. A Bíblia diz aqui nesse capítulo, parece que 3 vezes sobre dormir, né? Dormir é algo, traz uma relatividade muito importante para o cristão. A Bíblia não trata o cristão como morte, a Bíblia trata o cristão como dormir no Senhor, amém? Glória a Deus, né? É diferente o sentido. Então aqui a Bíblia está dizendo, olha, se nós então dizemos, né, que ele dormiu em Cristo, nós estamos enganados, nós estamos enganando os outros, estamos também andando enganados. Verso 18, a gente percebe que diz assim, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Aqueles que a gente acha que dormiram em Cristo foi salvo, não, pelo contrário, eles pereceram. Então, irmãos, nós temos que termos a certeza disso, nós devemos seguir Jesus, mas não podemos ter dúvidas. A gente quando fica assim, mais conhecido, pregando o Evangelho, há muitas perguntas que até cristãos mais antigos fazem para a gente. Há uma pergunta clássica sobre a volta de Jesus, sobre a ressurreição. A gente quando vai naqueles sepultamento, às vezes tem um casal, viveram 50 anos, né? Fico imaginando, meus pais estão casados mais de 60 anos, então, quase 70 anos de casamento, né? Eles têm. Então, veja bem, quando um falece, o outro fica olhando assim, né? Fica olhando, sentindo aquela falta, né? Pensando que perdeu aquela pessoa para sempre, né? Enquanto Jesus Cristo diz que todos nós nos conheceremos no céu, todos nós estaremos lá, né? Só que no céu não terá casamento, no céu não, né? Alguém diga amém por isso, né? No céu não vai ter esse problema, esse sentimento, né? Então, veja bem, mas as pessoas ficam pensando que perdeu o outro para sempre. Aí as pessoas começam a pensar, também a dizer, pastor, como é que é? Aquele velhinho de 105 anos que anda com a bengala, será que lá no céu ele vai ter a bengala? Aquela pessoa que falta uma perna, é deficiente, será que ele vai receber? Né? Eu vou conhecer por causa do problema da perna, aquele que falta um olho, que falta um braço, né? Aquele que morreu, aquele que faleceu ainda dentro do ventre da sua mãe, como que faleceu criança. Então, há uma pergunta muito clássica sobre isto. Irmãos, há uma resposta fundamental de Deus sobre isso. Todos no céu se conhecerão. Você não vai precisar de perguntar a alguém de onde você veio, né? Todos no céu se conhecerão. No céu, irmãos, ninguém terá tristeza pelo aquele irmão que não quis se converter e você não vai vê-lo no céu, ou a sua mãe que não converteu, ou o seu pai que não converteu
você não vai encontrá-lo no céu, você não vai ter esse sentimento, você não vai ter essa tristeza de não vê-lo ali, mas você terá alegria em ver as pessoas ali. O sentimento será único para todos e determinadas situações que você viveu aqui em corpo, você não recordará. Então esse será o sentimento, mas todos nós nos encontraremos e saberemos que um dia nós vivemos juntos aqui, amém? Glória a Deus. Então, isto é muito importante, irmãos. O versículo 19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, né? Então, se os mais, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida aqui. Irmão, se fosse basear, se a nossa vida aqui fosse somente essa de vivamos, comemos, aproveitamos e tal, porque morreu, acabou, nós seríamos um dos mais infelizes. Mas graças a Deus, que não é. Graças a Deus, porque nós temos uma esperança, e a nossa esperança está em Jesus Cristo, que é a pedra fundamental, amém? A pedra fundamental da ressurreição. Então nós temos uma grande esperança. Levante a sua mão e diga hope. Oh, há uma esperança, aleluia! Glória a Deus! Há uma esperança, E isso são coisas que não foi falado para Mateus, mas foi falado para Teófilo. Oh, glória a Deus! Vamos aqui virar, continuando então no versículo 20. Versículo 20 diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Olha aqui, irmãos, olha aqui onde o testemunho de Jeová te pega. Olha aqui onde o Espírito te pega. Olha aqui onde muitas pessoas que deturpam a palavra de Deus pegam os crentes que não conhecem Bíblia. Quando você diz para ele, não, mas Cristo, ele ressuscitou, ele é a primícia dos que dormem. Segundo o versículo 20, as pessoas chegam e falam para você assim, não, mas espera aí. Mas houve ressurreição antes de Jesus. Houve ressurreição, tá? Houve ressurreição da filha de Jairo. E aí, como é que ele é o primeiro, Houve 3 ressurreições no Velho Testamento, 2 com Elias, 1 com Eliseu, Houve outra ressurreição e então houve a própria ressurreição de Cristo, mas a Bíblia Sagrada diz que ele é a primícia. A primícia, isso aqui quer dizer o seguinte, porque os outros, eles ressuscitaram, mas eles voltaram a morrer. Mas Jesus Cristo, ele ressuscitou e ele não voltou a morrer. Ele vive! Ele vive, aplauda ao Senhor. Ele vive, então ele é a primícia, ele é o primeiro que ressuscitou e não morreu. Aleluia, Jesus. Então, ele ressuscitou em um corpo glorificado. Aleluia, Jesus. O versículo 23 diz que cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, todos, irmãos, todos ressuscitarão desde Abel até a vinda de Jesus. Todos os corpos, uns corpos ressuscitarão para a glória eterna. Outros corpos ressuscitarão para a condenação eterna. Isto é definido, já foi definido no céu. Então nós precisamos de entendermos isso. O versículo 29 é um versículo muito clássico, ele trata também de algo muito profundo aqui dentro da ressurreição, da relatividade prática e da relatividade da ressurreição de Cristo, da questão espiritual. Ele diz o seguinte: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam,
Por que se batizam? Por causa deles. Isto aqui, irmãos, é o apóstolo Paulo. Ele, quando ele discutia, ele falava ali em Atenas, quando ele dizia tudo isto especificamente para a igreja de Coríntios, ele falava sobre essa questão. Por quê? Porque eles começaram a dizer o seguinte: bom, peraí, se eles não foram batizados, aqueles que já morreram, né? Aqueles que já morreram, não foram batizados e já morreram, como é que nós vamos fazer? Então nós vamos fazer o seguinte: como é que vai ser perdoado os pecados dele? Não, eu vou fazer o seguinte. Aí eles arrumaram uma saída. Isso aqui não foi Paulo, porque isso é uma doutrina herética e pagã. Eles fizeram o seguinte: eles começaram a batizar as pessoas em nome dos mortos. Então uma pessoa dizia o seguinte: bom, eu tenho o meu tio que morreu, mas ele não foi batizado. Então ele ia lá e batizava, ele estava sendo batizado em nome do tio. Na hora ele dizia que estava sendo batizado em nome do tio e eles batizavam ele. Então o próprio apóstolo Paulo estava dizendo para ele: vem cá, se você não crê na ressurreição, então por que vocês batizam, né, as pessoas em nome dos mortos? Vocês veem onde que a igreja estava entrando, né? Aí o versículo 30 já fala: e porque também nós nos expomos a perigos toda hora. Versículo 31 diz: dia após dia morro, eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, aqui o próprio apóstolo Paulo estava dizendo: irmãos, quantas vezes eu fui colocado em perigo? Vocês acham que se eu não cresce em Jesus, se eu não cresce na ressurreição, eu iria colocar a minha vida em perigo? Vocês acham que se os cristãos não crescem na ressurreição, quantos cristãos foram degolados nas arenas por leões, foram degolados por cachorros, monstros, que chegavam, um arrancava a cabeça, outro arrancava o braço e comia as pessoas vivas? Quantos foram pisoteados por touros? Quantos cristãos, irmãos, sofreram por causa do evangelho? Imagina se não tivesse ressurreição. Então o apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte: eu mesmo, quantas vezes eu padeci pelo evangelho, quantas situações, irmãos, nós passamos, quantas decepções nós passamos por causa do evangelho. Vocês acham que isso não há uma recompensa de Deus para a nossa vida? Será que não há uma recompensa de Deus? Os primeiros cristãos, irmãos, talvez os nossos tios, nossos avós, nossos pais, eles iam para as praças para poder evangelizar. Eram pessoas que soltavam cachorros, outros passavam na lama, jogava barro em todos, outros faziam gestos obscenos, outros, enquanto a igreja estava cantando, os caras estavam lá dançando, e várias coisas a gente já viu sobre isso. Então, vocês acham que isso vai ficar no esquecimento, irmãos? A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que você semear, você vai colher. A Bíblia diz isso. Então nós precisamos de entender. A Bíblia é muito clássica para trazer tudo isso para a igreja. Nós sabemos que os cristãos do século XX, irmãos, foram os cristãos muito martirizados. A gente, quando vê essas perseguições que estão tendo, onde muitos cristãos estão sendo degolados, estão sendo cortados, né, suas gargantas, outros estão sendo atirados, estão morrendo por causa do evangelho. Vocês acham que não há uma esperança para essas pessoas? Vocês acham que essas pessoas não crêem na ressurreição de Cristo? Pode estar certo, irmãos, a ressurreição é algo real. A ressurreição é o triunfo da igreja. Então nós não pregamos um evangelho barato, nós não pregamos um evangelho de alegorias, nós não
pregamos um evangelho de oba-oba. O reteté é muito bom, mas o melhor é você crer que tudo que você semeia, você colhe, que aquilo que você padece aqui, você vai receber em glória lá no céu. E que o dia que o teu corpo tombar, ainda que pelo sentimento da alma, alguém chore por nós, nós já estaremos na glória com o Senhor. Aleluia, Jesus. Isso é importante. Nenhum cristão precisa ter medo da morte. Obviamente que ninguém precisa entrar na fila lá na frente, né? Continua com a sua senha guardadinha, que é imaginária, né? De vez em quando é cantado um número, nós não sabemos qual é o nosso, né? Mas Deus sabe. O importante é estarmos servindo a Deus. O importante é estarmos, né, aguardando um dia ir morar no céu, mas sem deixar de desfrutar aquilo que o Senhor nos concede aqui nesta terra. Glória a Deus. Então, irmãos, isto são verdades, né? São verdades e que nós precisamos de conhecer. O versículo 42 traz aqui algumas figuras, né? O versículo, já li o 32, e como se o homem, como ele lutou em Éfeso, aí o versículo 42 traz aqui algo tremendo, fala o seguinte: também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra as dos terrestres. Aqui ele trata, irmãos, o corpo como uma semente, aquela semente que ela é depositada, ou seja, o corpo, irmãos, o que dá a entender é que quando a pessoa falece, isso a igreja de Coríntios cria, quando ele é sepultado, todo mundo tinha vergonha. Olha, estou com vergonha, fulano pregava tão bem, fulano falava, fulano cantava, fulano era um bom cristão, mas agora nós temos que ir levar o sepultamento dele. Então eles faziam o sepultamento daquela pessoa com vergonha. Por quê? Porque pensando que aquela pessoa morreu e acabou, né? Que nada mais iria acontecer além da ressurreição apenas da alma. O que Paulo, ele lutou por muito tempo, ele estava provando para a igreja que há ressurreição do corpo, que o nosso corpo, ele será também, ele provará da ressurreição, ou seja, ele terá transformado, amém? Então nós precisamos de crer em um pacote total da Bíblia Sagrada, e é isto que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui no versículo 42, quando ele traz aqui a menção da palavra, quando ele trazia aqui sobre o 43, diz assim: semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Quer dizer, o corpo, ele era considerado frágil, o corpo, ele era considerado muitas das vezes, quantas das vezes, irmão, se você quer ver corpos frágeis, vá principalmente em países, né, que são muito sofridos, igual suponho, o Brasil atualmente passa isso na questão da saúde. Visita não aqueles hospitais que têm convênios bons, mas aqueles hospitais que pessoas estão morrendo pelas enfermarias, pessoas estão a pele e osso, basicamente, pessoas estão esperando somente, talvez, né, passar um padre, jogar uma água benta nele para que ele feche os olhos, né? Então, veja bem, ou chegar ali um homem de Deus, orar e ele ser curado, ou então fazer o apelo e ele em paz com Jesus. Mas nenhum desses corpos, por mais que esteja sofrendo, porque às vezes nós temos um sentimento assim, às vezes a gente chega perto de uma pessoa que a gente conheceu, aquela pessoa está se acabando na cama, está ali pele e osso, a gente começa a falar, coitadinho, e como que vai ser? E inunda o nosso coração com a tristeza. Irmãos, no coração de Deus não há tristeza, porque aquele corpo, um dia ele será transformado, e ele ganhará um corpo celestial. Aleluia, Jesus, pode aplaudir, que é para o Senhor.
Então a gente precisa de entender o poder da salvação, o poder é tremendo. Então o corpo é como uma semente, ele é semeado. Se nós entendermos, irmãos, quando nós entendemos um pouco para entender um pouco da salvação, veja bem, os anjos, né? Jesus Cristo, quando ele estava orando no Getsemane, ele disse: olha, se eu quiser, né, eu posso pedir, né, a meu Pai 12 legiões de anjo, e ele me trará aqui agora, né, que são 72 mil anjos. Jesus Cristo disse isso ali. Aí a gente fica pensando, gente, qual é a velocidade de um anjo se deslocar do céu até a terra, né? Qual é a velocidade que o nosso corpo ele terá quando ele entrar em glória? Então veja bem, quando eu fui buscar, a gente percebe que a velocidade da luz, né, são 92 bilhões de quilômetros, né? Quando a gente busca a velocidade da luz, né? E então veja bem, deixa eu virar aqui o meu. São 92 bilhões de anos-luz, tá? A velocidade extrema, né? Então, irmãos, isso foi baseado por um astrônomo, né? Que a velocidade da circunferência, né, do mundo são 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Ou seja, para ir de um extremo ao outro, a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, né, para ele percorrer os 92 bilhões, né, de anos, nessa velocidade ele gastaria os mesmos, né, esse mesmo período. Então, irmão, se não crêssemos na salvação, na ressurreição, como ela é, Jesus, na época que ele faleceu, na época que ele ressuscitou, se não fosse nós crermos neste transcendental, que é um abrir e fechar de olhos, né? Jesus Cristo ainda estava ali na esquina, viu? Indo para o céu. Ele ainda estava ali na esquina, tá? Mas é assim, ó. É assim, tá? O céu é inimaginável a distância, mas é em um abrir e fechar de olho, o corpo celestial já está lá. Glória a Deus. Então nós precisamos de entendermos isto, né? Entendemos isto. Mas aqui nós percebemos que os judeus, eles tiveram, né, voltado muito mais para a situação da alma, né? Agora, após a ressurreição do nosso Jesus, né, muitas das vezes nós achamos que a ressurreição de Jesus Cristo está limitado às leis. Irmãos, a ressurreição de Jesus não está limitado à lei do cosmos, não está limitado às leis do mundo, mas está limitado às leis de Deus. Se há alguns escritores, né, que dizem, há um escritor que eu até fiz menção a ele, o Celso Luiz. Ele disse o seguinte, que Jesus Cristo, ele era ou um mentiroso, ou um lunático, ou então ele era Deus. Ele escreveu um livro sobre isso, e na sua expressão ele diz o seguinte: se Jesus Cristo, se ele não é o que ele diz, ele é um mentiroso. Se ele, por acaso, ele não pensa, ele só pensava, mas não é o que ele diz, ele é um lunático. Mas se ele é o que ele diz, ele é Deus. E nós ficamos com a terceira opção, que ele é aquilo que ele escreveu. Jesus Cristo
é Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque se ele não é Deus, ele não tem poder de ressuscitar nem a si próprio. Um Deus que não tem poder, um Jesus que não tem poder de fazer nada para si próprio, como ele tem poder para fazer algo para a humanidade. E hoje é Páscoa. Hoje se comemora mundialmente o dia da ressurreição de Jesus. Sem a ressurreição de Jesus, o evangelho não seria evangelho. O evangelho seria simplesmente fábulas. O evangelho seria simplesmente mentiras. Então o evangelho, ele é o poder de Deus. Aleluia, Jesus. Então a gente começa a perceber, e Jesus Cristo, depois, o apóstolo Paulo, depois dele tecer vários argumentos, depois dele falar várias coisas sobre a questão da ressurreição, depois dele comprovar sobre a ressurreição, depois dele dizer que o triunfo da igreja não está no crescimento numérico, o triunfo da igreja não está naquilo que ela possui financeiramente, o triunfo da igreja não está nos corais que ela, por acaso, ela tem. O triunfo da igreja não está nas bandas, nas vozes. O triunfo da igreja não está nos programas de rádio, de televisão. Os triunfos da igreja não estão na mídia. O triunfo da igreja está na ressurreição de Jesus. O triunfo da igreja está no sofrimento de Jesus, mas porém na ressurreição ao terceiro dia. E Paulo, depois que ele prega tudo isso, quando a gente lê todos esse versículo 15, parece que Paulo sai um pouco da mensagem. Parece que ele sai da mensagem. Parece que Paulo pega o esboço e ele rasga o esboço e ele perde o esboço. Porque ele vem e ele traz uma coisa muito contundente. Que nós, quando examinamos exegeticamente, o versículo 58 diz assim: portanto, meus irmãos, amados, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Isso não tem nada com ressurreição, isso não tem nada com salvação, mas isso tem como uma palavra de estímulo, porque em momentos que nós vivemos, são momentos que nós enfrentamos adversidades que querem nos tirar do mundo. Em momentos que nós vivemos, nós enfrentamos situações que querem nos desanimar. E o apóstolo Paulo chega e diz: portanto, meus amados irmãos, ele dizendo de frente para a igreja, sede firmes e inabaláveis. Você sabe o que é ser inabalável? Não se abale com coisa alguma. Não se abale com circunstância nenhuma. Não se abale com questões da direita, questões da esquerda. Não se abale com nada. Continue firme servindo a Deus. E sempre abundantes na obra do Senhor. Sabe o que é abundantes? É dando resultado, é trabalhando, é dando fruto. Não é trabalhando para que os outros percebam, mas é trabalhando para a obra de Deus. Sejam abundantes e sempre firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Não é aquele que faz uma coisinha aqui, não, estou cansado, fulano não faz nada, também não vou fazer. Não, é sempre. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia do juízo. Então continue na obra do Senhor. Por quê? Porque é um grande galardão, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Fica de pé nesse momento. O que você tem feito na obra de Deus para Deus? O que você tem feito na obra do Senhor para o Senhor?
Qual tem sido o seu testemunho dentro da igreja, fora da igreja? Qual tem sido a sua convicção de regra prática em termos de salvação? Você crê no Cristo que você serve? Você crê que realmente Ele tem poder de te levar para o céu? Você crê que Jesus Cristo foi morto, crucificado, mas Ele ressuscitou para dar uma esperança, não só para essa igreja, mas para toda a humanidade? Hoje é dia de Páscoa. Hoje é dia de felicidade. Hoje é dia que a igreja cristã, a igreja de Jesus, tem que dizer: hoje é meu dia de glória. Porque hoje se comemora mais um ano que o meu Jesus ressuscitou. Ele não está em uma tumba vazia. Ele não está em uma tumba fria. Ele não está entre as pedras. Mas o seu corpo foi transformado. Ele recebeu um corpo de glória. As pessoas que o viram com um corpo de glória. Jesus Cristo, Ele, se aqui estivesse trancado a porta, para Ele não entrar aqui, Ele não precisava passar pela porta. Ele recebeu um corpo transcendental. Ao mesmo tempo que Ele estava na Judéia, Ele poderia aparecer na Galileia, distância 200 quilômetros. É esse corpo que a Bíblia diz que vai te dar. É esse corpo que a Bíblia diz que vai dar à igreja. Esse corpo que desloca de um momento para outro. A Bíblia diz que a igreja dele, a igreja de Jesus, vai herdar a terra e vai herdar o céu. Vai herdar o céu. Hoje é motivo de alegria, motivo de felicidade. Hoje é motivo de dizermos aos nossos filhos que nós estamos celebrando a Páscoa. A Páscoa hoje tem um símbolo do coelho, né? Por causa da procriação, uma lenda. Nós não vamos deixar de presentear nossos filhos, mas nós não mudamos o conceito da Páscoa. Páscoa para nós é ressurreição. Páscoa para nós é alegria. Amém? Essa é a Páscoa que pregamos. Você pode aplaudir. Vamos estar orando nesse momento. Pai querido, Pai amado, Pai santo, nós oramos, Senhor, agradecidos nesta noite, pela certeza, Senhor, da nossa salvação. E pela certeza, ó Deus, de que um dia, possivelmente, dormiremos, mas que todos nós seremos transformados. Que todos nós, Senhor, receberemos um novo corpo, um corpo celestial. E esse corpo, Senhor, ele se anexará à alma. E esse corpo, ó Deus, é um corpo semelhante ao teu. E nós pregamos aqui nesta noite que nós cremos como igreja. Nós cremos que o Senhor morreu na cruz do Calvário. Nós cremos que o Senhor foi enviado, nasceu como carne da uma virgem chamada Maria. Que o Senhor morreu e foi sepultado. Enquanto o Senhor estava sepultado, o Senhor foi ao inferno, tomou a chave do inferno. A morte não pôde te deter. Tu levou, Senhor, aqueles salvos que estavam ali para o seio de Abraão. E a morte não pôde te conter. E ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, trazendo algo tremendo para a tua igreja, de que
nem o nosso corpo, nem a nossa alma morrerá, Senhor. Se nós, Senhor, te servimos de todo o coração, nós teremos, Senhor, a nossa salvação. E o nosso corpo será transformado em um corpo angelical, em um corpo de glória, em um corpo celestial. E nós, Senhor, estaremos ao teu lado pelo resto da eternidade, vivendo, Senhor, a questão da eternidade, que não há ainda a revelação em livro algum, e nem totalmente na tua palavra, mas nós cremos que será um momento de prazer e de glória. Nós oramos nesse dia, trazendo a bênção para a tua igreja, para os lares, e nós te agradecemos por esse momento, pelos louvores, por essa reunião. Desejamos que a tua igreja tenha um dia abençoado, e que todos aqueles que estão cultuando conosco, seja pelo site, que seja pela internet, que sejam abençoados em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, incline o seu rosto para ti e te dê a paz. Está terminado em nome de Jesus. Aquele que recebe a paz que vem de Deus, diga amém. 1, 2, 3 e glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Tenha um dia abençoado. Glória a Deus.